Não gasto mais do que 10% daquilo que eu ganho. Saiba muito bem quem são as pessoas que você literalmente escuta. Elas vão moldar o seu futuro. Quando você sabe literalmente o que você quer, faz muito mais sentido, cara, a jornada. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar, quanto tempo vou trabalhar, como será a minha vida, como eu estarei aos 30 anos. Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. De certo modo, eu percebia que aparentemente eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente. Eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, né, do passado a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e de repente eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos e etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu pensei, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. O que eu vendo? Bom, depende muito dentro do digital para quanta pessoa me conhece. Quem talvez esteja me conhecendo agora pelo podcast vai imaginar que eu vendo lifestyle, mas não, eu vendo produtos que são infoprodutos, né, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, que não utilizam do uso da minha imagem e que eu posso fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante, mas não, em uma página do livro, eu trabalho 4 horas por semana, eu já tinha lido há muito tempo atrás e quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu estou aplicando essa estratégia, ela estava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas, trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. Há produtos também físicos nesse mercado, há poucos serviços e também há a parte onde o Tiago aparece online e incentiva outras pessoas a terem um estilo de vida com pura liberdade. É basicamente isso. O primeiro produto que eu literalmente peguei no marketing digital foi um produto de uma pessoa que era um especialista naquele assunto e eu tinha ali os meus 17, ainda 18 anos, a pessoa era um empresário e eu comecei a falar do marketing digital para essa pessoa e da possibilidade que o marketing tinha de fazer com que aquele conhecimento fosse disseminado em inúmeras cópias diárias. Ela criou muito interesse e falou o seguinte, nossa, legal, você consegue lançar? Você consegue fazer? Eu ainda estava só nas primeiras impressões do que eu achava ser o marketing digital, eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, era tudo muito vago, mas eu disse sim. Eu só disse sim porque eu sabia que se eu me comprometesse com aquela pessoa que inclusive era um empresário da minha cidade, eu iria fazer acontecer. Então é aquela famosa expressão de colocar um tubarão no tanque. Foi aí que eu tive que fazer de tudo um pouco, ou seja, o chão de fábrica do marketing digital. Essa modalidade é muito para pessoas que não querem aparecer, não têm uma habilidade única, elas não querem fazer o que nós chamamos de uma coprodução, então isso se encaixa mais nesse modo. Quando eu tive o insight para fazer o primeiro PLR, a única coisa que eu queria na minha empresa era fluxo de caixa. Eu quero aumentar o fluxo de caixa para que eu possa cobrir uma certa folha de pagamentos para trabalhar outros produtos. Acabou dando mais certo do que eu imaginei. O que muita gente erroneamente pensa sobre o
do PLR é que essa sigla é sinônimo de dinheiro. Não, essa sigla não tem nada a ver com isso. É só um método para você conseguir colocar as mãos em um produto de uma maneira mais fácil, mais rápida, digamos assim. Já está pronto, tem alguém dizendo, ok, eu sou especialista nisso, eu posso te vender esse material por esse pagamento ou por esse acordo. E daí, a próxima coisa que ela tem que se preocupar em fazer com maestria é aplicar as técnicas corretas naquele produto para que ele possa vender. Porque ele não vem com as técnicas. Você só ganha puramente o conteúdo. Os materiais geralmente são muito compilados, depende muito do conteúdo. Existem várias formas de você fazer PLR. Quais são os de 5 a 100 dólares? São os PLRs de artigos... 5 dólares? Um artigo sem pensar artigo científico que você transforma em metodologia e... Exato. Se você pega aquele conteúdo, trabalha, modela, lapida, a fim de colocá-lo também à frente de outro especialista que vai poder te comprovar que aquele material realmente funciona, quando você o empacota, você coloca o ticket que você quiser. Muitas pessoas já questionaram, né, qual é a diferença de um café para um copo normal para um outro café num copo do Starbucks. É o branding, é o envelopamento do produto. Por exemplo, eu já percebi, não sei se vocês passaram por essa experiência, que ao comprar alguns cursos, até mesmo norte-americanos, eu pagava cerca de 900 dólares num conteúdo, 2 mil dólares num conteúdo, enquanto esse conteúdo tá ali na livraria a R$19,90. É igual palestrante internacional, né? E a questão não é só essa também, há outro ponto importante. Porque quando você adquire um PLR, ou quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas começam a imaginar as coisas que elas podem vender e vão pesquisar, elas veem assuntos que parecem muito subnichados, como esse, por exemplo. Aprenda a cortar custos em casa, ensine seu filho a ler, como dormir melhor, um drone, como dormir melhor. Isso aí dormir melhor eu compraria. Rituais matinais, não interessa. A pessoa acha que aquele conteúdo já está disponível na internet. De fato ele está, e gratuito. E as pessoas compram então o que já está disponível gratuitamente? Porque elas compram organização. Se você for, por exemplo, tentar pesquisar isso no YouTube, você vai encontrar diversas coisas sobre como que eu posso tomar banho direito. Só que o melhor vídeo tem 20 views e você nunca vai achar. Exato. Isso acontece pra caramba. Só que, cara, o PLR, assim, ele seria qualquer formato de conteúdo, certo? Desde artigo até vídeo. Artigo, vídeo, audiobook, PDF. Se você coloca mais energia no empacotamento, o ticket sobe para facilitar a absorção da pessoa. Sim. Então, uma coisa é eu entregar algum e-book que a pessoa vai ter que ler, etc. Outra coisa é eu entregar em videoaula, sabe? Eu acrescento mais valor àquele conteúdo. Existe um marketplace de PLRs? Existem vários, mas o melhor que eu gosto, o mais apropriado, se chama google.com. É o melhor, cara. Mas aí, como que eu compro algo lá? Tem um termo específico. Você pesquisa PLR Course About Something, então você vai colocar o nome daquele nicho específico e aí você vai encontrar diversos sites. Por que eu não recomendo um site específico? Porque tem zilhões de sites vendendo inúmeros PLRs. Artigos. Mas não tem umas pilantragens no meio assim? Bastante. É por isso que você tem que comprar, tomar vergonha na cara, pagar uns 5 dólares, que é caríssimo, para observar o conteúdo. 5 dólares, cara? 5 dólares. Cincão, né? E você pega uns conteúdos a 5 dólares, como eu vou te dar exemplos. Eu já comprei um e-book a R$9,90, 9 dólares e 90 centavos, e eu o vendi com todo o envelopamento, uma lapidação do conteúdo por R$147, inúmeras cópias todo santo dia. Qual que seria esse processo de envelopamento na sua concepção para trazer valor para o produto? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é validar aquele conteúdo. Quando eu não consigo ter uma clareza sobre se aquilo vai funcionar de fato ou não, eu procuro pesquisar todo aquele conteúdo, todas aquelas afirmações, pesquisar artigos que estão comprovando aquilo, e se ele estiver de forma incompleta, digamos assim, eu compro um segundo PLR sobre o mesmo tema. E junto, eu faço uma mistura de duas coisas. Só que depois eu tenho que ter a capacidade para juntá-los de uma forma específica. Mas eu gosto muito de transformar também esses PLRs em audiobooks. Ou videoaulas. Você tem medo de quebrar, Fint? Não, me protejo bastante. Eu peguei uma regra de um livro e utilizo até hoje. Não gasto mais do que 10% daquilo que eu ganho. No dia que eu li essa regra e quis adotá-la, é óbvio que eu não podia fazer aquilo porque não dava, 90% praticamente. Eu tinha que gastar para sobreviver. Mas eu passei a fazer isso e levar a sério. E é muito gostoso porque eu coloco no meu wallet, por exemplo, aquilo que eu posso gastar de acordo com o que eu ganhei e eu não dou conta de gastar mais os 10%. E se acumulam para o próximo mês, para o próximo mês, para o próximo mês, para o próximo mês, então tá ali. Isso gera também uma certa ambição e um senso de organização. Por quê, Thiago? Eu pude ter a sorte, talvez não sorte, o preparo literalmente, de jovem procurar me relacionar mais com pessoas que estavam falando de negócios e etc. E é óbvio que não eram pessoas da minha idade. E eu conheci um empresário. E esse empresário quebrou porque ele não havia separado pessoa física de pessoa jurídica. Esse faturamento, por exemplo, ele é muito bonito de se ouvir, né? Não está na minha conta bancária. Ele não vai para lá tão cedo. Uma parte vai,
mas eu sei muito bem aquilo que eu posso gastar. Eu não preciso de colocar na minha conta mais do que o meu padrão de vida. Então, tendo muito controle sobre isso, eu não tenho esse receio de quebrar. Eu internalizei muito isso, essa dor, sabe, que essa pessoa sentiu. E pude observar também, não só no mercado tradicional, mas no mercado de marketing digital, grandes pessoas que já surgiram e não separaram pessoa física de pessoa jurídica, cara. Eles viam um faturamento absurdo e achavam que aquilo é o que estava no cartão de crédito delas. Eu tenho muito o apreço ao tempo. Então, se eu começo a fazer uma coisa, eu vou começar a contar os dias que eu estou fazendo aquilo, para que se eu pensar em desistir, a minha mente já me joga a seguinte frase: você já gastou X dias nisso, vai jogar fora? E eu sou muito do fake it until make it também. Eu tenho, sim, em alguns momentos, uma capa que faz com que o externo se conflite com o interno. Então, o externo às vezes vem primeiro, o interno vem depois, porque um acaba puxando o outro. Entende o que eu quero dizer? Então, não é o tempo todo, por exemplo, só o interno e depois o externo. Saiba muito bem quem são as pessoas que você literalmente escuta, porque elas vão moldar o seu futuro. Eu poderia dar uma dica de digital, etc. Mas, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Essa parte é muito mais importante. As pessoas com que você se relaciona, as coisas que você gostaria de realmente estar fazendo. Outra dica é, ao observar a vida de outra pessoa, saiba e interprete se aqueles pontos que estão ali são seus desejos. Também. Se você, por exemplo, falar, pô, Finch, um iate hoje, o que você acha? Olha o meu iate aqui, pode me convidar, eu não tô nem aí, eu não quero. Agora não. Então algumas pessoas elas se deixam levar pelo lifestyle de outras pessoas nesse sentido. Eu falo isso porque lá atrás eu sabia muito bem aquilo que eu queria. E nada me tirava aquilo da cabeça. Aquilo me deu tamanha certeza que no dia que eu conquistei, eu chorei de felicidade. E no dia que eu olho para aquilo, eu ainda sinto a gratificação tremenda por ter sido o cara que, nossa, eu queria muito aquilo, eu imaginei ser impossível, mas eu consegui. Quando você sabe literalmente o que você quer, faz muito mais sentido, cara, a jornada.